Amados, no último encontro que nós tivemos com o pregador em Eclesiastes, Salomão, o observador da vida, nós ouvimos falar quando o homem se encanta com os prazeres desta vida ou procura razão nesta vida, na sua subsistência, provando os prazeres que a vida lhe pode proporcionar, e ao final de tudo, o que resta no seu paladar é aquele sabor amargo, aquele amargor no paladar. E antes de Salomão construir esta percepção de vida debaixo do sol, com o qual muitos tomam este caminho, ele falou acerca da sabedoria. E ele buscou e veio a se tornar o homem mais sábio de toda a face da terra. E eu mostrei para vocês nos textos veterotestamentários o quanto a palavra de Deus mostrou que este foi o caminho de Salomão. Lembra? 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Sim, de fato, o Senhor o tornou o homem mais fácil, mais rico, mais sábio de toda a existência humana. Obrigado. Ninguém dos filhos de Adão se tornou como o Salomão. Ninguém foi tão sábio quanto ele, como ele, ou se tornará mais sábio do que Salomão. Ele foi o único, tipo aquele modelo exemplar de sabedoria. Mas ao buscar a sabedoria, a gente ver no texto de Eclesiastes que ele percebeu que isso se tornou para ele enfadonho cansaço, poeira e vapor. A gente tem visto isso, esta palavra vaidade, correr atrás do vento, a vida debaixo do sol, são termos que eu vou repetir sempre na exposição de Gálatas, porque é isso que remete à realidade humana. Logo depois de começar a descrever que ele buscou a sabedoria com um vasto conhecimento, e quando ele viu que isso não lhe pôde entregar o que sua alma desejava, o que a alma do homem sempre deseja? Satisfação. Você quer satisfação na vida. E ele se lançou então aos prazeres desta vida, e ele foi para tudo aquilo como eu chamei de entorpecentes. Ele se lançou de cabeça. Ele se entregou ao vinho, ele se entregou aos vícios, ele amou muitas mulheres, ele plantou palmares, ele mexeu com a agricultura, mexeu com a pecuária, edificou muitos prédios, envolveu-se em música com altíssima qualidade. Salomão foi um baita homem. Além de tudo isso, muita riqueza, muito ouro mesmo. Salomão tinha tudo aos seus pés, entretanto, no final, ele viu que tudo era correr atrás do vento. Toda a beleza, toda a glória de Salomão eram insuficientes para o significado da sua própria existência. No final, ele resumiu que tudo não passava de um sorriso amarelo. Ele se sentia frustrado na vida. Aquela alegria manipulada, forjada, como um aspecto momentâneo que logo se esvai, como água que escorre em suas mãos. E eu mostrei para vocês aqui no sermão anterior. Como eu também havia dito, o Salomão ele edificou um jardim, um grande jardim com flores, plantas, açudes, e ali quem entrasse naquele jardim sentia-se como se estivesse no próprio jardim do Éden. E a gente muitas vezes edifica jardins como se fosse aparentes jardins do Éden para nossa plena satisfação e beleza. No entanto, Salomão, no meio de todo aquele vislumbre, de todo aquele aroma, de tudo aquilo que ele pôde edificar e plantar, ele se viu desencantado. Ele viu-se diante daquele vislumbre que tudo não tem valor quando Deus não está presente. Então Deus não estava presente naquele jardim que Salomão edificou para ele mesmo. E ele dizia: eu fiz para mim, eu construí, eu edifiquei. Hoje, meus amados, o pregador nos reúne aqui em sua audiência para falar a respeito de sabedoria, loucura e morte. Que mesmo este mesmo fim, ou estes mesmos fins,
aguardam todo aquele que vive a vida debaixo do sol. Todo aquele que se entrega à sabedoria, à loucura desta vida, encontrará o mesmo caminho, o mesmo destino. Tema desta manhã, irmãos, é a sabedoria e a loucura são inúteis em face da morte. A sabedoria e a loucura são inúteis em face da morte. Coloque-se, por favor, de pé e vamos ao texto sagrado. Capítulo 2, Eclesiastes, versículos 12 ao versículo 17. A sabedoria e a loucura são inúteis em face da morte. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astutícia. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como sucede ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o astuto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Senhor, eis a tua palavra, e foi lida a todos os que estão aqui, Senhor, nesta audiência. Peço ao Senhor, meu Deus, que leve ao coração tudo que for aqui explanado, que eu não fale de mim, que eu possa me esconder na cruz de Jesus Cristo, como humilde servo, comunicar a verdade do reino. Por favor, Senhor, e peço esta graça mais uma vez, como eterno dependente da ação do Teu Espírito, na difusão da Tua palavra. É no nome de Cristo que estes irmãos estão aqui reunidos. E eles querem ouvir a Tua palavra, eles querem ouvir a Tua voz, eles não querem ouvir um homem. O homem não pode alimentar a sede e a fome da alma de outro homem. É somente a Tua palavra. Então, Senhor, conduza além dos tímpanos, faz descer ao coração e opere as transformações no seio da minha amada igreja, da Tua amada igreja, Senhor. É o que nós oramos no nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Uma vez que o pregador chegou à concepção de que viver de maneira hedonista. O que é isso, viver de maneira hedonista? É viver buscando a própria satisfação e prazeres. Isso é um viver hedonista. Percebemos que este estilo de vida mostra-se completamente frustrante. Ele retoma então, o pregador sai do hedonismo e retoma a sabedoria, e ele faz isso pelo veio de algumas reflexões. E logo no início do verso 12 a gente vê como ele começa a trilhar novamente o caminho da sabedoria. Ele vai fazer as suas considerações. Ele diz: então passei a considerar. O verbo considerar traz a ideia de examinar, perscrutar, irmãos. É aquela pesquisa minuciosa. Salomão está dizendo que ele colocou o seu olhar mais de perto. Passei a considerar significa isso,
fiquei mais de perto para ter discernimento. Eu quis buscar o discernimento. Agora, discernimento de quê? O texto prossegue dizendo: a sabedoria, a loucura e a estultice. O velho mestre está dizendo que ele passou a examinar por meio de sua própria conduta como é o proceder daqueles que vivem uma vida de sabedoria humana, procurando viver a sua vida insensatamente. Então Salomão usou aqui duas palavras intercambiáveis, que são a palavra loucura e a palavra estultícia. Estas palavras têm o mesmo sentido no idioma que foi escrito, no hebraico. E é aquilo que nós conhecemos ou chamamos como tolice e estupidez. Salomão passou a considerar, através dos seus próprios atitudes, aqueles que buscam a sabedoria humana e aqueles que andam em estupidez e imbecilidade. E ele diz: perceba o raciocínio na palavra, na pergunta, que ele mesmo entrega a resposta: que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Pergunta e resposta. A ideia aqui é a seguinte: o homem que sucedesse o trono de Salomão agiria ou governaria da mesma maneira como outros antes de Salomão agiram. Em momentos eles agiriam com sabedoria, em outros momentos eles agiriam com loucura e estupidez. E assim a Bíblia nos dá grandes exemplos. O exemplo de Saul. Saul foi um homem que viveu um momento da sua vida que era uma aparente sabedoria, mas logo depois você vê na história que Saul também incorreu em grande precipitação e insensatez e agiu estupidamente. Davi também, homem segundo o coração de Deus, rei que antecedeu Salomão. Eu falei de Saul, o primeiro rei de Israel, e o segundo rei de Israel, Davi, também teve momentos na sua vida de sabedoria, de grande deleite em Deus, mas houve momentos amargos na vida de Davi, onde ele se mostrou um homem completamente estúpido. Sabedoria, loucura e estupidez sempre vara o coração do homem, quando ele está entregue à sua própria sorte, quando o seu coração acha que tudo está aos seus pés. Então Salomão está dizendo aqui, mais uma vez, que a sua audiência, mais ou menos assim: eu já vivi assim, como Davi viveu, meu pai, como Saul viveu, e outros depois de mim também viverão assim. Essa é a realidade dos que vivem debaixo do sol. Eles transitam, segundo sua própria carência, em sabedoria humana e também na futilidade da vida e na loucura dela. Esta é a vida debaixo do sol. Pessoas vivem suas vidas naturais achando que tem todo o conhecimento e sabedoria, que tudo logo à sua frente responderá às suas próprias vontades. Isso é estultice, irmão, é imbecilidade, é loucura. Seus próprios devaneios, suas próprias loucuras. Pessoas que têm tudo e jogam as suas vidas pelo ralo com tanta intensidade e insensatez. Saul perdeu tudo, perdeu o reino, por causa de atitudes insensatas. Veja o jogador Daniel Alves, você que acompanha as notícias esportivas e as notícias policiais. Homem multicampeão, homem debaixo deste sol. Homem multicampeão, jogou em clubes grandiosos. Daniel Alves ganhou tudo ou quase tudo que o futebol poderia lhe oferecer. Então, fama, dinheiro, poder, mulheres, tudo isso Daniel perdeu. A sua reputação foi pelo ralo por conta de alguns minutos de insensatez e insanidade. Por causa de alguns minutos de estupidez. Por causa que estava embriagado. Lembra que Davi se lançou ao vinho? Daniel embriagado em uma boate riquíssima, onde só pessoas riquíssimas podem frequentar, acabou estuprando uma jovem e hoje está no fundo de uma cela, lá na Espanha.
Aqui em Juazeiro do Norte, sua terra natal, sua estátua é ridicularizada. Ele perdeu o prestígio, ele perdeu a honraria, tudo que ele construiu por causa de um tempinho só, em uma noite qualquer, como mais uma noite das baladas de sua vida. Eu posso garantir a vocês que no fundo daquela cela fria, ele pode ter pensado várias vezes: o que é que eu fiz da minha vida? Que loucura eu fiz da minha vida? Examine a sua vida. Veja a sua vida, como você procede, para que você não seja sabotado pela loucura travestida de sabedoria deste mundo. Veja que a arrogância não é tudo, que tudo não está aos seus pés. Salomão pensou que tudo estava aos seus pés. Davi, em um dado momento, Saul também, Daniel Alves. Ou você possa estar achando que tudo está sendo articulado para você mesmo. Isso é perniciosidade, no fundo falso da sabedoria. Se achando como o sabichão, se achando como aquele que conhece tudo, o sabe tudo, e pode sim ser pego a qualquer momento pelo calcanhar. Agora o verso 13 e o verso 12, Salomão fala que na análise que ele está fazendo, que ele fez, ele chegou à conclusão que mais vale viver na sabedoria do que na estutícia. Verso 13, olhinhos no texto. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Em outras palavras, Salomão está dizendo que aqueles que vivem sabiamente, vivem iluminados. E os que vivem de maneira insensata estão em trevas. E você sabe que trevas nas Escrituras sempre é sinônimo de pecado. Não há proveito na vida de quem vive loucamente. É isso que Salomão quer destacar aqui. Não há lucro. É uma vida perigosa, é um viver perigoso, um viver ardiloso. É viver perigosamente, é viver de maneira irresponsável. Você que procura viver uma vida louca. Nitidamente, quem escolhe o caminho da sabedoria, naturalmente, elevar-se-á exponencialmente suas expectativas aos acertos. Quem vive sabiamente acertará mais do que o insensato. Isso é fato. Escolhas mais assertivas na vida. Enquanto que aqueles que vivem loucamente, sem medir as consequências, deixando a vida levá-los, lançando-se à sua própria sorte, o que ele ganhará ao final? O que você lucrará na sua vida se a sua vida louca, vivendo loucamente, é como que se fosse uma roleta russa? Em dado momento a bala vai estar na agulha. A vida não deve ser encarada como uma roleta russa. Viver a sabedoria humana ou viver a estutícia humana é como que se você estivesse com a arma apontada na sua cabeça todos os dias. Viver uma vida louca é uma vida como se fosse uma montanha russa ou uma roleta russa, na verdade. E Deus não lhe chamou para isso. Muitos chegam a dizer esta frase, repetem essa frase, todos no mundo, digamos, sempre falam estas coisas. Todos os insensatos repetem essas palavras. Eu me encontro desta maneira porque eu nunca tive oportunidades na vida. Mas vá fazer como Salomão, vá examinar mais de perto aquela vida, vá perscrutar os seus caminhos e veja se muitas dessas pessoas que repetem essas palavras não viveram uma vida louca e desprezaram as oportunidades, não conseguiram enxergar, não conseguiram ter nitidez na vida, nada a 1 centímetro de frente à sua narina. Por quê? Porque viveu astuciosamente, porque viveu uma vida louca, não aproveitou as oportunidades que chegaram em sua vida. E mais uma vez, a palavra de Deus vai falar ao coração destas pessoas, e a Bíblia diz em Lamentações 3, 39 e 40, porque, pois, se queixa um homem vivente, o homem que vive debaixo do sol. Por que ele se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Esquadrinhemos os nossos caminhos, diz a palavra do Senhor. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Não viver uma vida louca, meus irmãos. Se você está vivendo uma vida inconsequente esta manhã, se você não está medindo a sua vida, medindo o seu tempo, remindo o seu tempo, a sua recompensa será desastrosa. Você perderá tempo na sua vida. Você não vai conseguir avançar a sua vida para aquilo que Deus determinou ou deseja que você viva. Abandone a loucura da vida debaixo do sol. Abandone este viver irresponsável. Aplique o seu coração à sabedoria que agrada a Deus. Prepare-se para a vida. Estude, capacite-se. Eu tenho falado isso para vocês. Busque o conhecimento, a ciência, mas acima de todo conhecimento, o maior de todos, é este que você deve colocar em primeira instância na sua vida. É este que não pode faltar à galeria da sua vida. É o conhecer a Deus, é amar a Deus, é servi-lo e reconhecê-lo como o príncipe da sua vida. A sabedoria, ela é sim o que antecede as maiores riquezas que Deus pode entregar ao homem. Sabedoria é o princípio para o temor a Deus. Amém? O pregador ainda continua louvando a sabedoria, contrastando com a tolice. No verso 14, põe os olhos no texto. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Esta expressão aqui está falando de cognição, irmãos. Os olhos do sábio estão na cabeça, na sua cabeça. É o pregador dizendo que o homem que usa a sua cabeça, todos nós que colocarmos a nossa mente para pensar, ele terá clareza em suas decisões. Do contrário do tolo, que normalmente anda desajuizado, obscurecido. Não conseguirá ter discernimento para nada, porque escolheu atrofiar a sua mente na escuridão, no emburrecimento, na imbecilidade do pecado, das trevas, da ilusão deste mundo. A ilusão deste mundo torna muitos emburrecidos, muitos no caminho da imbecilidade. Não colocam a mente para pensar em Deus, não elevam as suas mentes para o céu, para aquele que está acima do sol. Vivem apenas uma vida horizontal, mas não veem de forma vertical. Salomão está nos chamando aqui para fazer isso, olhar acima do sol. Essas pessoas colocam a sabedoria e a tolice na balança, e eles querem mais o caminho da tolice. Mas se a gente for colocar na balança tolice e sabedoria, como o Salomão colocou, nós encontraremos aquilo que ele falou no versículo 13: a sabedoria é mais proveitosa que a astutícia. Sim, Salomão apresenta que a sabedoria tem mais valor, mas ao mesmo tempo que ele coloca isso, ele já apresenta uma adversativa. Olha como este homem é sábio, meus irmãos. Ele apresenta uma adversativa crucial para que a sua audiência, todos que estavam ouvindo, não pudessem considerar que ter sabedoria ou adquirir o conhecimento humano é tudo na vida, porque ele chegou à sua conclusão: conhecer tudo neste mundo não valeu de nada, não apresentou as soluções para os seus problemas. No final da linha, tantos quantos se julgam sábios, ou tanto quanto se dizem serem astutos, estão caminhando para o mesmo destino. E que destino é esse? A morte. Acompanhe comigo a parte B do versículo 14. Aqui tem a conjunção que eu falei, adversativa, contudo. Aqui é onde acontece a virada. Toda a conjunção faz isso, né? Eu sempre mostro para vocês. Apresento uma outra faceta da história, do discurso. Contudo, entendi que o mesmo se sucede a ambos. Pelo que disse comigo, eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede
a mim. Por que busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo, e também isso era vaidade. Salomão está chamando todos a considerarem esta realidade. Abram os ouvidos. Ele está dizendo aos seus ouvintes que ele buscou toda a sabedoria deste mundo, que ele se tornou o homem mais sábio. Salomão teve todos os acessos de todos os livros que ele pudesse, todo o conhecimento, e o seu conhecimento super admirável. Mas ele viu que ele estava caminhando, mesmo com toda essa bagagem que ninguém teve, ele estava caminhando o mesmo caminho do tolo. Daqueles que nunca leram ao menos um livro, que nunca parou para pesquisar um arquivo, ele estava se aplicando ao mesmo fim como o tolo. O pregador está dizendo que todos os homens terão que encarar o mesmo destino. Todos vocês terão que encarar o mesmo destino. Seja você letrado ou iletrado, tenha você diploma ou não, você vai ter que encarar o mesmo destino. O mesmo destino do sábio é o mesmo destino do tolo. O que destino é esse? É a morte. Você tenha o campo vasto do conhecimento ou não, você tenha fama, dinheiro, glória ou não deste mundo, ou você seja um homem iletrado, todos nós estaremos um dia em face da morte. Todo dia pessoas morrem, e um dia eu e você estaremos diante desta realidade. Um momento da nossa existência estaremos frente a frente com a morte. Em Lucas capítulo 2, versículo 16 a 20, o Senhor pregou uma parábola que explica esta realidade. Ouçam. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, insensato, estúpido, você que está aí na sua estutice, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, a morte tem o poder de colocar todos os homens no mesmo ponto de sua insignificância. A morte realmente é o grande nivelador de toda a humanidade. Os grandes teólogos neste ponto em Eclesiastes falam isso. A morte é o grande limitador de todos os homens, de toda a humanidade. Quando ela chegar, não terá fama, não terá dinheiro, não terá conhecimento, nem comiseração alguma. Simplesmente ela chegará, arrastará e ceifará, e ninguém poderá fugir dela. Ninguém aqui poderá fugir da morte quando ela bater de frente com você. Não pense você que quando a sua hora chegar, você poderá dizer que pode fazer um acordo com ela. Não, você não conseguirá fazer um acordo com ela, e nem muito menos vai poder agir como o Gato de Botas 2. Já assistiu esse filmezinho? Que ele se aventurou a lutar com a morte. Olha, não, meus irmãos, sempre nesta nossa natureza efêmera, eivada e cheia de vaidades, homens sempre padecem, sempre perdem para a morte. A morte tem uma força que ninguém aqui pode superá-la. E será assim, meus irmãos, até que seja cumprido o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, 26. Ouçam: o último inimigo a ser vencido ou a ser destruído é a morte. Mas até que este último inimigo seja vencido, a morte, ele estará debaixo deste sol, ou a morte estará debaixo deste sol, fazendo as suas vítimas, cumprindo o que está escrito: o salário do pecado é a morte.
Então, como está a sua vida, você que me ouve? Você já se deu conta que você está caminhando para este fim? Seja você jovem, seja você idoso. Essa é a sua realidade. Você que está aqui esta manhã, nesta audiência, não haverá como você fugir desta realidade. Você já se deu conta disso? A menos que Cristo volte no seu arrebatamento nos leve, todos nós aqui provaremos a morte. O curso natural de todos nós que estamos aqui é morrer. E você deve pensar, mas pastor, você enterrou tantos, quer enterrar mais? Esta é a vida. Você estará preparado para deixar esta vida debaixo do sol? Você já se apegou à sabedoria de Cristo para que no momento em que a morte chegar para você, você possa partir seguro nos braços do Senhor, porque você garantiu o dom de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus? Será que você poderá, no último fôlego da sua vida, poder falar estas palavras ali no leito de morte? Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Como vai ser quando o último fôlego de vida seu se findar? Como é que você vai deixar a sua família? Você já pensou nisso? Como é que você vai deixar os seus filhos, cônjuge, parentela, amigos? Você está caminhando para isso. Hoje você está mais morto do que ontem. Essa é a realidade. Para muitos o valor da vida está nas coisas que ele pode granjear ao longo dos seus anos. Uma empresa, um negócio, e você diz, eu dei o meu sangue por isso, por aquilo outro. Mas quer saber a real? Você que está me ouvindo aqui, ou me acompanhando pela internet, quer saber a verdade? Você não vai levar nada desta tua vaidade do teu caixão. O teu caixão só vai com você e nada mais. Não irá o seu cônjuge, não irá a sua empresa, os teus filhos não irão juntos. Irá apenas esta matéria morta, este corpo degradado pelo pecado. A realidade é que todos nós estamos morrendo todos os dias nesta vida debaixo do sol, e é lamentável que as pessoas vivam debaixo do sol como se nunca fossem partir. O insensato vive a vida assim, achando que nunca vai haver o amanhã, onde ele se deparará de frente com a morte. É lamentável isso. Como se vivem muitos debaixo do sol, como se nunca fossem partir. Talvez você se preocupe mais com a conta que você tem para pagar amanhã, ou você preocupa-se mais com a conquista que você quer realizar, com aquela viagem dos seus sonhos, mas você não está se dando conta dessa realidade, que você pode não chegar a cumprir essa agenda que você fez. Eu sei que é pesado falar de morte, eu sei que é duro pregar sobre isso, e que esse discurso nos púlpitos em muitas igrejas não chega nem perto, mas o pregador em Eclesiastes está nos dizendo isso. E nos trouxe aqui esta manhã para encarar essa realidade. Homens nascem, homens morrem. E vovó sempre dizia, menino, você não vai ficar para semente. Põe os seus pés no chão e reveja o seu viver. Parece que ainda há tempo para você, parece que ainda você tem um tempinho, precioso tempo, para você amar quem você deixou de amar, para você dar, talvez tenha ainda tempo na sua vida para você perdoar quem você deve perdoar. Talvez ainda lhe reste tempo para você dar presentes àqueles que você ainda não presenteou, mas faça isso, lembre-se, enquanto você está vivo, respirando, e quando aquela pessoa pode receber o seu pedido de perdão, o seu amor, o seu abraço, o seu beijo, a sua importância, sua significação. Faça isso, porque o tempo está esgotando. E a mesma ampulheta da areia da vida que está se escorrendo e se esvaindo e esgotando para você, também está esgotando e se esvaindo para todos os outros que estão ao seu redor.
Não faça vista grossa, não tampe os seus ouvidos para o conselho da palavra de Deus essa manhã. Por favor, eu não sei se eu vou lhe encontrar de noite ou se eu vou morrer quando chegar em casa. E você não terá um pastor para pregar hoje aqui à noite. Versos 16 e 17. Salomão está dizendo que a vida é tão efêmera que tudo que o homem constrói com conhecimento ou não ficará para sempre. Verso 16, vejamos juntos. Pois tanto o sábio como o astuto, a memória não dura para sempre, pois passando alguns dias, tudo cai do esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. O próprio tempo e a própria vida fará com que tudo seja varrido para debaixo do grande tapete da vida. Sabe aquela coisa que você vai varrendo e joga lá debaixo do tapete? O próprio tempo e a própria vida debaixo do sol vai fazer com que as nossas memórias, nossas lembranças, tudo seja colocado debaixo do tapete da vida, no esquecimento da vida. Pessoas vão morrendo ao longo do tempo e as suas memórias, seus feitos vão ficando cada vez mais distantes a ponto de serem esquecidos completamente. Não há mesmo escapatória para nenhum de nós. Um dia teremos que encarar a morte de frente. E o pregador está dizendo que neste momento e nesta hora, quando isso acontecer, tanto para o sábio quanto para o humano, sua astúcia, tudo isso será inútil. Gramaticalmente, meus irmãos, nós vemos o sentimento de Salomão aqui quando ele exprime essas palavras. Ele usa uma interjeição, e você sabe que na gramática, interjeição tem a função de quê? De revelar as emoções do autor, as emoções de quem está escrevendo. Então, você coloca uma interjeição para revelar seus profundos sentimentos. E aqui, a interjeição que Salomão usa é para revelar o seu desencanto com a vida. E para revelar que quantos são os homens que ficam desencantados quando buscam a sabedoria humana e quando caem na estutícia humana. Qual é a interjeição aqui? Põe os olhinhos no texto, verso 16, a expressão essa é a interjeição. Isso revela que ele está decepcionado. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. Olha a exclamação aí, tá vendo? Interjeição. Morre o sábio e da mesma sorte morre o astuto. O observador da vida está comunicando com decepção que tudo na vida não passou de vapor. A vida sem Deus é vaidade. Tanto aquilo que considera o sábio ou tanto aquilo que considera o astuto. Viver a vida apenas na percepção debaixo do sol é considerar a vida mais elevada do que Deus, e no final de tudo você vai ficar decepcionado. E no mesmo fôlego, no verso 17, ele usa uma outra expressão de sentimento. Aqui não é uma interjeição, ele está usando logo o verbo aborreci. Ele diz: pelo que aborreci a vida, pois me foi pesado, ou me foi penoso a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. O pregador chegou a esta conclusão, ele odiou a sua própria vida. Quantos fazem isso em sua grande decepção, nos seus sentimentos conturbados? Geralmente é assim que acontece quando há decepções sobre decepções. As pessoas chegam a dizer: não vale mais a pena viver. Talvez você está aqui me ouvindo esta manhã e está cultivando estes sentimentos no seu coração, porque você elevou as expectativas sobre sabedoria humana e viveu loucamente. Claro que você vai chegar a esta mesma interjeição, a este mesmo verbo, e vai dizer: aborreci-me da vida, eu não quero mais viver, para mim vale a pena, tanto faz. Porque você nunca encontrou sentido na vida sem Deus. O sentido da vida não está nas expectativas debaixo do sol. O sentido da vida não está na sabedoria humana, como Ivan cantou. O sentido da vida está em você elevar a sua vida, elevar a sua mente, o seu olhar para Deus, para aquele que está acima do sol, o dono de toda a sabedoria.
e que cura as trevas de um coração tolo. E vale a pena viver. Eu quero lhe dizer que vale a pena viver e não aborrecer-se da vida. Eu quero dizer para você que está lutando contra esse sentimento, que viver é um dom de Deus. Deus te deu a vida para que você viva, e Ele veio a este mundo para ser a nossa dádiva. Jesus veio a este mundo para nos dar a cada manhã sentido de viver. Sabe, meus irmãos, toda vez que você acorda, abre a janela do seu quarto, ou você sai para trabalhar com o seu vigor de vida, é porque Deus tem sustentado você. Quando você caminha nesta vida debaixo do sol, o fato do teu coração estar batendo agora é um músculo involuntário. A gente aprendeu isso na escola, mas que involuntário nada, é Deus que concede vida a este músculo que está batendo. Você só está vivo porque Deus está garantindo a sua vida. Então para Deus vale a pena que você viva. E me ouça esta manhã, e ouça o pregador lhe dizendo que a vida está em Cristo Jesus. Que viver não é viver desesperadamente buscando os prazeres dessa vida. Que viver é levantar os olhos para o céu e encontrar o seu Redentor. É Ele que te dá sabor da vida. É Ele que coloca esta manhã você diante desta realidade, vida e morte, para que este sermão lhe diga que você não precisa mais ter medo da morte, porque um dia Deus enviou o seu Filho bendito, que veio e viveu nesta vida debaixo do sol, viveu uma vida comum como eu e você. Morreu, ressuscitou, padeceu aquela maldita cruz. Ele morreu a nossa morte e ao terceiro dia ressuscitou, como está escrito em Atos 2:24, rompendo os agrilhões da morte, porque não era possível que ele por ela fosse detido. Ele é o autor da vida, a morte não o resistiria jamais. Ele venceu a morte, e todos que me ouvem nesta manhã, que creem nele, ou que passarem a crer nele, também viverão juntamente com ele. Então, em Cristo, debaixo do sol, não há por que temer o pavor da morte. Um dia, uma certa irmã, eu almoçando com ela, disse: pastor, muitos pastores já quiseram me enterrar. Talvez seja o senhor que vai fazer isso. Eu disse para mim mesmo que essa irmã não tem medo da morte. Concluo dizendo, ou caminho para minhas conclusões, no sentido que o homem não foi criado para morrer. E é por isso que a morte causa tanto pavor a todos. Todos os dias homens morrem, homens nascem. Agora mesmo, nessa pregação, no mundo inteiro está morrendo centenas de milhares de pessoas. Mas você não sabe, você não vê, você não é Deus. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o fôlego de vida no homem para que ele vivesse eternamente, se deleitando no seu Criador. Mas o homem escolheu pecar, comeu do fruto proibido, desobedeceu, e a partir daquele momento a morte passou a todos os homens que são destinados a ela. Morte espiritual, afastamento de Deus, morte física, o tombamento da matéria. Mas Cristo, ou Deus, resolveu o problema da morte quando enviou Cristo. E no seu sacrifício, a condenação do pecado e da morte, que é o inferno, foi anulado para aqueles que creem. Hoje, quando um servo do Senhor deixa esta vida debaixo do sol, ele entra no gozo do seu Senhor, que está acima do sol, onde o seu Cristo está entronizado, e ali, prostrado aos pés, beija-lhe as mãos do seu Redentor, as mãos e os pés cravados pelas marcas dos cravos, que provam o quanto Cristo nos amou. Ele se lança em plena vida eterna, nos braços do seu Redentor, que venceu a morte no seu lugar. Estamos chegando, meus irmãos, cada vez mais perto do dia em que todos os remidos de todas as gerações estarão reunidos com o corpo glorificado. Corpos glorificados. E cantaremos aquilo que Paulo escreveu. Ouçam, e aqui eu encerro. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nos trouxestes aqui para considerar essa realidade de uma vida debaixo do sol. Te louvamos pela vida de Salomão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu este livro para nos orientar e deixou os exemplos de vida para que a gente considere que viver astuciosamente não vale nada, que viver a sabedoria deste mundo é cansaço e enfadonho. Que mais vale, Senhor? Temer a Ti, Te amar, olhar para cima do sol, encontrar o nosso Redentor a cada manhã, enquanto nós vivermos. Obrigado, Senhor, porque na justiça de Cristo, nós não tememos a morte, e o pavor dela não nos alcançará. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós, se o Senhor não vier nos buscar no arrebatamento, estaremos diante da morte um dia, mas ela é que será derrotada, porque Cristo já venceu a morte por nós. E quando cruzarmos o rio e nos encontrarmos além dele, estaremos prostrados diante de Ti, de vestes brancas, glorificados para a eternidade com o Senhor. Conduz, meu Deus, cada vida aqui com esta disposição real que a Tua palavra nos expõe esta manhã, e salve, ó Deus, pela Tua misericórdia, aqueles que vivem uma vida louca, eles abandonem a loucura da vida e encontrem a graça de Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus. Amém. Amém, meus irmãos.